Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais uma live da Abrapraxia. Eu vou dar aqui alguns minutinhos para as pessoas irem entrando. Desde já eu quero dizer que é uma honra poder coordenar, né? A primeira vez aqui que eu vou coordenar uma live, então espero dar conta aqui do recado. Quero dizer que é um prazer poder participar dessa live especial que a Abrapraxia organizou em homenagem ao Dia dos Pais, né, que foi aí agora, alguns dias atrás, e também uma forma que nós encontramos de dar a voz aos pais, né, das crianças com apraxia de fala na infância. Então, desde já eu quero agradecer a participação do José Márcio, que é o pai da Giovana, do Marco Antônio, que é o pai da Ana Beatriz, e do Guilherme, que é o pai do Pedro. Então, sejam bem-vindos a essa live. Muito obrigada por vocês terem aceitado o convite para participar. Falar sobre a ideia da live hoje é conversar e apresentar um pouquinho sobre o papel dos pais nesse percurso, né, nessa trajetória com as crianças com apraxia de fala na infância. Então, nós sabemos que é um caminho aí bastante com muitos altos e baixos, né? Então, assim, a gente sabe que tem dias piores, dias melhores, sabemos que o trajeto é longo, e desde a busca, né, pelo diagnóstico, então começa primeiro já com a questão de perceber que a criança tem alguma dificuldade, né? Muitas vezes é a mãe que percebe primeiro essa dificuldade, e aí comenta com o pai, que às vezes de cara não aceita ou não concorda, ou até mesmo o contrário, muitas vezes os pais percebem e as mães não querem aceitar muito que a criança tem um atraso, tem uma dificuldade, então tem todo esse processo inicial de aceitar, de entender que tem que buscar uma ajuda, a dificuldade em relação ao diagnóstico, né, procurar conseguir entender o que a criança tem, e a partir do momento que chega esse diagnóstico, né, junto com o diagnóstico vem uma série de indagações, uma série de angústias, medos, enfim, como conseguir organizar tudo isso para que isso não seja paralisante, né, não paralise, e como seguir em frente apesar de todos esses desafios. Então, nós sabemos que existe um trabalho não só, né, da aceitação, da busca pelo diagnóstico, a preocupação em relação se está no caminho certo, em relação ao tratamento, a educação dos familiares, né, dos amigos que estão ali próximos, que sabem, né, que começam a perceber também as dificuldades que a criança tem, enfim. Então, hoje nós vamos ter aqui o prazer de ouvir a história desses três pais que decidiram compartilhar conosco as suas experiências enquanto pais nessa jornada, nessa missão. Então, eu gostaria a primeira pergunta que eu gostaria de colocar para eles é como é ser pai, né, de uma criança com apraxia de fala na infância, né? Então, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho da jornada de vocês, esse processo desde lá atrás, quando começou, a questão do diagnóstico, e, enfim, gostaria que vocês pudessem contar para nós um pouquinho essa experiência de vocês. Legal. Boa noite. Boa noite. Começo falando. Boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é Marco Antônio, sou pai do Marco Antônio, de 10 anos, da Ana 28, e estou travando aqui. Estão escutando aí? Parece que deu uma travada. Deu uma travada, mas agora voltou. Tá. Então, sou pai da Ana Beatriz, que a Ana Beatriz tem apraxia de fala na infância, e marido da Fabiana, a Fabiana que é uma das fundadoras da Abrapraxia. Então, a Fabiana ela teve uma gestação normal da Ana Beatriz, então ela nasceu, a gente não tinha nem ideia do que poderia acontecer, né? Então, até então, a gente achava que era
do normal, até porque era nosso segundo filho, então a gente sempre tem as comparações, né? Mas à medida que o tempo foi passando, a gente viu que a Ana era mais quietinha, né? Então a gente tinha uma suspeita de que ela não escutava bem, e com o tempo passando, a gente foi vendo que ela era mais mole, mais hipotônica. E minha mãe, pelo fato, minha mãe trabalhou muito tempo com crianças especiais, foi aposentada, trabalhando como orientadora educacional da APA e de escolas estaduais. Ela falou para a gente, né, que tinha alguma coisa que não estava certa, né? Então, foi onde acendeu a luz vermelha, que a gente resolveu investigar. A gente não sabia ainda aonde ia parar e a gente sabia que tinha alguma coisa errada. Então, a gente fez tudo que podia ser feito, procuramos os profissionais de Goiânia, né, que a gente mora em Goiânia, descobrimos uma adenoide, um catarro atrás do ouvido. Então, a Ana, com menos de um ano, ela foi curada, colocou grande. Já tinha de audição, né? Não escutava. Mas a gente foi vendo que realmente isso tudo não evoluía. Se vocês quiserem, de repente pode passar aí para o Guilherme, Elizabeth, Isso. para ver se a conexão do Marco melhora. Tá certo. Vamos lá, Guilherme, acho que a gente pode começar com você e aí depois a gente tenta voltar aqui para o Marco. Vamos ver a conexão como que tá. Ok. Boa noite. Meu nome é Guilherme, sou pai do Pedro. Pedro tem apraxia de fala na infância, hoje ele está com 6 anos. A história um pouco parecida com a do Marcos, né? A gestação da Juliana foi uma gestação normal. Uma coisa que no começo chamou um pouco a atenção dela, que marcou bastante ela, foi o fato dela não conseguir amamentar, justamente porque o Pedro não conseguia fazer a pega. Ela insistiu de todas as maneiras aí, mas não conseguiu. Então isso foi uma coisa que ela sempre levou, né? Depois o Pedro foi nosso primeiro filho também, então nossas referências não eram tão grandes e sempre foi super saudável, mas ele era uma criança mais quieta, que era o bonzinho, né? Ai, que menino bonzinho. Então ele era um pouco mais quieto, mas assim, interagia com a gente. E na hora de engatinhar, ele engatinhou um pouco diferente. Ele não engatinhava normal, ele arrastava uma perninha, mas até então também era o jeitinho dele, né, de fazer isso. E a Juliana sempre foi tendo atenção a algumas coisas que aparecia que ela via diferença, porque vai tendo convivência com outras crianças, vai tendo algumas referências. A mim também, e uma coisa que, de certa forma, eu acho que foi bom e ruim é que, assim, o Pedro tinha um freinho na língua. Então, muito disso dele não falar, a gente acreditava isso. E ele acabou fazendo o pique tardio, ele fez o pique com 1 ano e meio, mais ou menos, e ele entrou na escola com um pouco mais de 1 ano e meio, e foi logo depois disso que a gente falou, ele já tem condições de interagir mais, então isso vai ser legal, né? E um pouco depois disso, a gente resolveu colocar ele na fono para tentar, falar, vai que ele pegou algum viciozinho, então vamos lá nessa condição. Nesse meio de caminho, ele foi percebendo outras coisas, eu também, e no tempo de 6, 7 meses, ele não teve o progresso que a fono esperaria, né? Ele estava perto dos 2 anos, e ainda a fono, sabiamente, ele conseguiu nos orientar e ela indicou, ela falou, olha, tem uma diferença no que deveria acontecer e eu desconfio que seja isso. E aí começou a
começou a busca, né? A hora que a gente começou a buscar por apraxia, as únicas informações mais organizadas que a gente tinha era da apraxia. E isso, a hora que eu comecei a olhar o que tinha ali, eu comecei a me identificar com aquilo. Eu falo porque foi um caso que parece que as coisas acontecem quando tem que acontecer. A reunião era para participar eu e a Juliana teve um compromisso, ela não pôde ir, eu fui sozinho e eu recebi essa informação. Então, foi bom, de certa forma, que eu consegui dar uma levantada e uma apurada antes de levar isso para ela, porque realmente ia ser um choque maior, porque para mim foi muito grande, porque assim, é uma coisa que a gente não escutava falar, o diagnóstico ainda não era certo, foi colocado uma dúvida, né, não uma certeza, e aí a gente foi atrás de neuro para poder tentar eliminar isso por imagem, mas antes disso eu já tinha feito exame de audição, já tinha descartado várias situações, né? E aí a gente conseguiu um curso, né, um pouco antes a Abrapraxia fez um curso que acho que era para profissionais e ainda pais entrar. Eu não lembro se era profissionais e pais ou se a gente meio que foi junto, mas eu lembro que eram 2 dias de uma carga bem pesada e era bem técnico. E aquilo para a gente esclareceu muita coisa. Foi a Elizabeth, inclusive, que ministrou o curso. E para a gente foi muito importante porque, assim, não digo todas, porque as respostas nós não temos até hoje, né? Cada dia é uma situação nova, mas, assim, ali a gente encontrou uma estrada para poder se guiar e começar a realmente buscar tratamento adequado e os diagnósticos, né? Bom, dali para frente, todo ano a gente se encontra nos eventos e cada ano é uma chavinha, a gente fala que é uma chavinha que vira, porque se a gente fosse na mesma situação todos os anos, a linha de aprendizado e a linha de aplicação seria diferente, porque é muito do momento que você está vivendo, do momento que a criança está se desenvolvendo, né? Então, nós estamos, assim, colhendo bons frutos de lá para cá. Hoje o Pedro, assim, teve um desenvolvimento muito bom e só nos dá alegria e convive aprendizado sempre. Ótimo. Obrigada, Guilherme, por compartilhar a sua história conosco. Eu vou passar agora para o José Márcio ou para o Marco Antônio. A gente pode tentar novamente, Marco? Eu acho que eu vou passar para você, José Márcio. O Marco está checando aí a conexão. José Márcio é pai da Gigi. E aí depois a gente retoma aqui com o Marco. Pode ser, Marco? Voltou? Pode ser. Tá. Parece que sim. Tá. Então vamos lá para o José Márcio e aí depois a gente retoma com você. Vamos lá, obrigada. Bom, eu acho que a história entre as crianças com apraxia é muito semelhante, né? A gente tem várias fases, a fase de entender que existe alguma coisa diferente do que, teoricamente, a sociedade né, rotula como um padrão normal. E aí a gente vai vendo que esse diferente no começo ele assusta, né, um pouco. A gente não sabe muito o que esperar, a gente não sabe os caminhos que seguir, ainda mais que quando a Giovana, a gente começou a perceber a apraxia, foi bastante tempo atrás e estava bem no começo ainda. No Brasil, praticamente a única referência que a gente encontrou foi a doutora Elizabeth. Então, era tudo muito novo. E a gente começou a pesquisar muitas informações nos Estados Unidos, participamos das conferências, né? Desde aquela época a gente participa sempre de todas as conferências, e começou a entender o quanto que existia realmente um caminho a seguir, que ainda é muito incerto, mas que já fazia uma grande diferença. Então,
as fonos, né, tradicionais, as técnicas tradicionais não funcionavam, a gente percebia que o esforço às vezes era em vão, e isso trazia uma grande frustração para a gente, né, no começo. E depois que a gente começou a entender mais, a entender que existiam realmente técnicas possíveis, que funcionavam melhor, existia uma forma de tratar essas crianças que trazia uma efetividade maior, a gente começou a ver que esse caminho era possível, né? E a gente viu daí, acho que, muitas vitórias, e eu acho que também ser pai de uma criança que não segue o padrão usual aí da sociedade é um grande desafio, mas ao mesmo tempo é um enorme aprendizado, né? Você começa a entender, às vezes, mudar a sua referência para uma série de coisas, né? Então, você tinha, acho que, uma referência do que era dificuldade, o que era uma situação difícil. Às vezes você chegava em casa estressado porque tinha um problema no trabalho e você muda totalmente a tua perspectiva do que é dificuldade ou do que é problema, o que realmente é problema nessa vida, e começa a ver a importância para coisas diferentes. Então, eu acho que é um grande presente, né? O nome Giovana significa presente de Deus, então a gente foi realmente abençoado com um presente de Deus que nos fez ver a vida de uma forma diferente e ver que a felicidade não estava num grande objetivo nobre e às vezes nas pequenas coisas, né? E acho que é muito importante essas pequenas vitórias, as pequenas conquistas e pelo fato da criança com apraxia ser uma criança que não segue esse padrão usual da sociedade, não significa que não é uma criança que vai te fazer muito feliz. Eu acho que no nosso caso, a gente teve a felicidade de receber esse presente que mudou muito a nossa vida e nos tem feito e sempre fez muito felizes, né? Então, acho que esse é o grande desafio como um pai aí de criança como que foge, né, um pouco dos padrões aí da sociedade. Muito obrigada, José Márcio, por compartilhar a sua história. Agora eu vou retomar aqui com o Marco Antônio. Vamos lá, Marco? Tá sem o microfone, é só você liberar seu áudio, Marco. Desculpa aí pela falha, gente, mas voltando aí à história da nossa, né, história, né, com a Ana Beatriz. Então, com 2 anos e meio, a gente conseguiu diagnosticá-la com apraxia através da doutora Elizabeth. E aí, como o José Márcio falou, né, aí você consegue acertar um tratamento onde você consegue ver evoluções, então, muito mais significativas do que a gente vinha tendo antes. Claro que, para quem tem uma apraxia severa, como é o nosso caso, as evoluções elas são muito pequenas, né? Então, assim, a gente tem que comemorar cada evolução. Eu brinco que é como se quando um tetraplégico movimenta um dedo, né? Então, aquilo ali, para as pessoas normais, é nada, né? Ninguém, às vezes, consegue entender até o motivo de tanta motivação e tanta felicidade numa conquista dessa, né? Mas com o processo da apraxia severa, é exatamente isso que acontece. Então, é um dia de cada vez, né? Muito treinamento, muito tratamento. Então, assim, realmente a família ela tem que se dedicar muito, né, para poder conseguir essa evolução. Mas, como pegando o gancho aí no que o José Márcio falou, realmente tem muito lado gratificante, né? Quando você consegue entender o propósito, né, de ter uma filha com uma deficiência ou uma filha especial, realmente você começa a olhar o lado especial de ser pai, né, e de ter uma criança realmente especial. Então, muda realmente a visão da vida, né? Então, a gente consegue identificar as coisas que parecem que realmente fazem importância, né, na família, na relação com os filhos. Então, a gente vem tentando tirar proveito
do lado positivo de todo esse aprendizado que é esse andar, né? Essa caminhada que a gente faz. E até para pegar o outro gancho aí do Zé Márcio, eu lembrei aqui também que o nome a gente nem sabia, né? A gente escolheu Ana Beatriz, foi até meu filho que ajudou na escolha do nome, que ele já tinha 2 anos, mas depois a gente descobriu que Beatriz significa a que traz felicidade, né? Então, realmente é muito aprendizado que vem junto com essas crianças, né? Então a gente tem que amolecer o coração, né? A gente tem que procurar um amadurecimento, porque a gente tem que estar preparado para tudo isso, senão a gente só fica com um lado negativo e não consegue aproveitar o lado positivo, que não é pequeno. Então, eu sou prova disso, né? Eu acho que hoje, como ser humano, eu sou uma pessoa melhor, sendo pai da Ana Beatriz, né? Consegui ter uma reflexão maior em relação aos propósitos de vida, da nossa família, né? Então, só para finalizar, eu li uma carta, né? Uma vez que eu achei muito interessante, de uma mãe de uma criança especial, que vou falar bem resumido, é uma carta extensa, mas vou falar bem resumido, que é aquela pessoa que ela se programou durante a gestação, né? Como se ela fosse fazer uma viagem para a Itália. Então, ela comprou guias italianos, estudou toda a Itália, toda a história da Itália, mapa da Itália, aprendeu italiano por alguns meses e embarcou no avião para a Itália, com o sonho de conhecer a Itália. Mas, quando o avião pousou, o comandante avisou que eles estavam pousando na Holanda. Então, a princípio, é um desespero, né? Porque você chega num país onde você não fala a língua, onde você não está preparado para aquilo, é uma surpresa, né? As suas roupas não eram adequadas para aquele clima. E, às vezes, é o que acontece com a gente, né? A gente faz um planejamento, né? Desde a gestação de um filho, para o nascimento de um filho, e quando acontece, não acontece como a gente previa, né? Como a gente planejou. Mas se a gente ficar só remoendo e achando ruim de não estar na Itália, a gente não consegue enxergar as belezas que tem na Holanda, né? Então, os moinhos, as tulipas, os canais. Então, é isso que a gente vem tentando fazer, né? A gente vem tentando aproveitar os momentos que essa situação nos traz. Muito obrigada, Marco Antônio, pelo seu relato, pelo seu depoimento. Gostaria de passar aqui para todos, pedir desculpas, a gente está tendo aqui alguns probleminhas de transmissão, então tem momentos que tá travando aqui a transmissão, às vezes volta, a gente está tentando resolver aqui para ver se é conexão, o que está acontecendo, tá, pessoal? Desculpe aqui por essas paradas. Bom, para vocês estão recebendo muitos apoios aqui nas mensagens, muitas mães comentando como é bom ver os pais, ouvir os pais falando. Vocês têm amigos aqui, pais, agradecendo a participação de vocês, falando que é bom ouvir vocês também. Então, para dar um retorno aqui para vocês 3, tá? E, bom, nessa linha, né, do que vocês colocaram, eu acho que é bem importante, porque os 3 ressaltam que as dificuldades existem, os desafios existem, mas tem também muito aprendizado, né? Então, ser pai de uma criança com apraxia de fala nos impõe, assim, um aprendizado diário, né? Muita paciência, muito amor, conhecer o que é o diagnóstico, né? Enfim. E aí a gente sempre escuta dizer que assim os pais ficam nos bastidores, né? Porque geralmente são as mães que acabam assumindo mais os compromissos com as crianças, são as mães que acabam participando mais das reuniões, levando para as terapias. E aí, no caso de vocês, até pelo relato de vocês, fica bem claro que assim vocês não estão só nos bastidores, né? Vocês são protagonistas, né? Então, essa questão de participar no dia a dia, de tentar... eu queria ouvir um pouco de vocês, como, dentro da experiência de vocês, como é possível fazer esse equilíbrio? Como é possível equilibrar a função de
a função de pais que vocês são, de marido, porque vocês têm a criança, vocês têm a esposa que vocês precisam dar o suporte, tem a questão do trabalho, tem a questão dos outros familiares. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês e até que mensagem que vocês passariam. Nós temos aqui vários pais acompanhando, a gente tem figuras paternas que muitas vezes nós temos as mães que não têm os pais e acabam sendo mães e pais, nós temos os avós que muitas vezes assumem também esse papel de pais dessas crianças. Então, assim, a gente sabe que é um desafio chegar nesse equilíbrio, né? Então, eu gostaria, assim, que vocês comentassem um pouquinho, dentro da experiência de vocês, como é possível conseguir equilibrar todos esses elementos tão importantes nesse caminhar? Vamos lá, Márcio, quer começar agora? Pode ser. Às vezes a gente recebe sempre aquela famosa pergunta, né? E como é que o pai pode ajudar a mãe nesse desafio de criar uma criança com apraxia de fala? E acho que a pergunta já começa errada, né? Porque a partir do momento que a gente se coloca numa posição de ajudar, a gente já deixa de ter um papel protagonista. Eu acho que essa reflexão que cada pai tem que fazer, o quanto está se colocando num papel de ajudar, porque não é isso que eu acho que a gente precisa ter. O nosso papel não é um papel de ajudar. Eu acho que a gente tem que realmente, nesse processo, ser tão protagonista quanto a mulher, e eu acho que esse é um grande desafio, porque a própria sociedade espera papéis diferentes, muitas vezes, e eu acho que nesse desafio da gente ter um equilíbrio, quando a gente entra nessa área, né, ligada às crianças, ligada à educação e tal, realmente os pais acabam deixando bastante a desejar nesse protagonismo, né? E é interessante porque hoje a gente já tem uma sociedade que ainda está longe de ser igualitária em relação ao papel do homem e da mulher. Já existe um avanço muito grande, né? E a gente vê mulheres que estão à frente da família, do ponto de vista financeiro, mulheres que às vezes trabalham e tal, e quando a gente vai para estava até comentando isso aqui com a Elizabeth, quando a gente vai para uma conferência de apraxia, a quantidade de pais que a gente vê não reflete essa sociedade, porque com certeza das mães que estão ali, né, existem muitas mães que estão à frente da família do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de diversas responsabilidades. Então, eu acho que nesse campo, infelizmente, nesse olhar para a educação e para crianças especiais, ainda o papel do homem está muito ainda no ajudar. Eu acho que tem que sair do ajudar e assumir realmente um papel protagonista. Eu sempre fiz várias reflexões sobre isso, né, e acho que a gente sempre conversou muito sobre isso, eu e a Ju, e teve várias vezes onde a gente fez uma lista, né, do que cada um está fazendo, né, e aí quando eu olhava a lista dela, eu sempre falava, caramba, eu acho que eu preciso olhar para ter um olhar diferente, né, e acho que esse é um exercício importante, né, uma coisa prática para os pais e para as mães. Façam uma lista de tudo que cada um faz, né, eu faço isso, faço isso, e eu acho que para o pai também, uma dica importante é assim, assuma a responsabilidade sobre alguns assuntos específicos, né? Então, por exemplo, eu aqui em casa eu fiquei responsável pela comunicação alternativa da Giovana. Então, eu busquei software, eu corri atrás de solução, eu acompanhava fono, customizava o software. Peguem coisas que vocês têm um pouco mais de habilidade e tal, e de repente fique à frente daquilo. E fala, não, isso aqui é comigo. Por exemplo, a parte de pesquisas, de tratamentos da Giovana, eu sempre estava à frente, né? Enquanto a Ju falou, não, a parte aqui da terapia com a fono eu fico. Então, acho que procure não simplesmente falar assim, o que eu posso ajudar? Acho que não, é falar assim, não, peraí, quais são os assuntos que eu posso ficar responsável, né? E aí, realmente, eu acho que você vai estar fazendo um protagonista nesse desafio que é enorme, né? Que é um desafio enorme para os dois, e eu acho que aí ajuda a buscar esse equilíbrio. Eu acho que cada família tem o seu ajuste, o seu equilíbrio. Não existe uma regra,
não dá para dizer que a melhor situação é ser igual, então, não, você faz isso, eu também tenho que fazer. Então, eu acho que a gente sempre fala aqui nas nossas reuniões de apraxia aqui da associação que a gente busca a equidade, não a igualdade, né? Quer dizer, de estar igual os dois, não. Acho que esse é o grande desafio. Por exemplo, se um tem uma carga de trabalho muito maior, não está errado ele ter uma carga menor de responsabilidades em relação à rotina da criança. Mas buscar esse equilíbrio, independente se é o homem ou se é a mulher, eu acho que é o grande desafio de buscar essa equidade. Então, acho que é isso. Obrigada, José Márcio. Eu vou passar para o Guilherme, se você quer complementar alguma coisa, contar um pouco para a gente o que você acha, como conseguir esse desafio em busca desse equilíbrio de tantas coisas aí do dia a dia. Eu acho que o Márcio falou muito bem, porque não é uma questão de apoiar ou de ajudar. É realmente da família ser unida a ponto de dela funcionar sempre junta e a criança vai entender, e a motivação também e o psicológico, tanto do pai como da mãe, também vão funcionar muito bem nesse sentido. O equilíbrio é a palavra certa, né? Não é só dividir funções, eu acho que tem que entender onde um tem mais habilidade, o outro, mas também não se limitar a isso, né, Márcio? Porque realmente, às vezes, a balança pesa muito mais para um lado do que para o outro nessa conta. Então, eu acho que tem que se envolver 100% e não negar nada, né? Eu acho que a gente está dentro de uma condição de diagnóstico, a gente tem que aceitar as ajudas, as informações e se empenhar em cima disso, né? Você falou também da questão de que a família não é só esposa, filho, tem pai, tem mãe, tem irmão, então essa rede de apoio, né, ela também tem que ser equilibrada, ela também tem que ser muito bem ajustada, porque isso é muita informação para o pai e para a mãe que estão 100% empenhados, né, e focados nisso. Imagina para o restante, né, da família que está ali sempre tentando ajudar, vendo o nosso anseio ali, as dificuldades que a gente passa. Então, fazer esse ajuste, levar informação é muito importante para que eles participem também na medida certa e que isso vá evoluindo e no momento que também isso vire uma corrente de colaboração, né? Que é o que a gente acha muito importante. A gente tem muito dentro da nossa família. E eu acho que é o dia a dia, né? Eu acho que isso não funciona perfeito todos os dias, né? A gente tem as fases que geram um pouco mais de frustração, mas como o Márcio e o Marco falaram, as felicidades superam todos esses anseios, assim. Por mais simples que sejam, a gente olha um para a cara do outro, quando acontece alguma coisa, parece que aquele silêncio já diz tudo, a gente consegue perceber o que está acontecendo, e isso motiva a gente cada vez mais, e o resultado vem. A gente tem que insistir. Tá certo. Marco, você quer comentar alguma coisa? Quer acrescentar? Sim, basicamente isso que eles falaram mesmo, né? Acho que o importante é o equilíbrio familiar. A gente ser cúmplice do outro, né? Não só marido e mulher, mas toda a família. Então, a gente encara muito dessa forma aqui em casa, né? O Marco Antônio tem uma participação fundamental, muito especial no desenvolvimento da Ana Beatriz. A gente até fala que a pessoa que mais entende a fala da Ana Beatriz, né, e a comunicação da Ana Beatriz é o Marco Antônio, mais até do que a Fabiana e eu. Então, a gente vê dessa forma, né? Tem que realmente ver o copo cheio, né, e não o copo vazio, para a gente poder vencer os obstáculos. Então, assim, senão a gente acaba nas situações que não são fáceis, maximizando muitos problemas.
Então, a gente que tem crianças especiais, às vezes é muito fácil, né? A gente vitimizar, maximizar os problemas, achar que é tudo mais difícil em função da situação. E eu acho que muitas vezes é o contrário, né? A gente acaba sendo fortalecido, saindo fortalecido, porque a gente tem uma situação que nos exige mais. Então, é aquela história, tentar fazer do limão a limonada, né? E trazer mais união para a família, né? Acaba que esse tipo de situação, ela une a família, se você souber tratar da forma adequada. Então, o que a gente busca é isso. Eu acho que o principal é isso, é realmente o equilíbrio familiar é a chave. Complementando Obrigada, aí... Marco, pelo seu comentário. Tem uma pergunta aqui para vocês, eu vou intercalar um pouquinho com as perguntas que nós tínhamos aqui planejado. Legal. Só queria complementar, Elizabeth. Vamos lá. O pessoal perguntou qual a diferença entre igualdade e equidade, né? E acho que a igualdade é você querer que os dois tenham responsabilidades iguais, e até mesmo do ponto de vista das nossas crianças, por exemplo, igualdade é você dar as mesmas condições para todas as crianças. E equidade é você dar as condições adequadas conforme a necessidade de cada um, né? Ou seja, se você tem, por exemplo, uma esposa que trabalha 12 horas por dia e tem um desafio enorme dentro do seu trabalho, e isso é importante para a família, né? Porque cobrar de que ela tem a mesma responsabilidade, por exemplo, em relação às crianças do que o homem. Eu estou dando até o exemplo contrário aqui, justamente para provocar, né, para ser provocativo nesse sentido, porque eu acho que pode acontecer os dois casos. Então, eu acho que dá a responsabilidade conforme a possibilidade de cada um, né? Independente se é o homem ou a mulher, isso é o que eu coloquei como equidade, e não simplesmente falar, não, a gente tem que dividir tudo igual. Eu acho que buscar esse equilíbrio é um grande desafio aí. Só esclarecendo que o pessoal perguntou aqui a diferença no chat. Sim, sim. Uma mãe pergunta para vocês que dica que vocês dariam para os pais que saem cedo e chegam tarde. Como participar um pouco mais? O que vocês poderiam falar? Quem pode comentar? Eu acho que todo momento é válido com o filho, né? Então, por menor que seja, o que importa é muito mais a qualidade do que a quantidade. Com certeza, ele está ausente por um bom motivo também, né? Para trazer algo que seja bom para a família. Mas eu acho que o que mais importa realmente é a qualidade. Naqueles momentos que ele está presente, é ter esse momento de qualidade. E é como a gente falou, né? Cada família, isso tudo é muito pessoal, muito particular, né? Cada família trabalha de uma forma, é composta de uma forma. Então, é por isso que a gente fala que o que vale mesmo é o equilíbrio, porque não adianta, o que vale para mim não é o que vale para o Márcio, não é o que vale para o Guilherme, né? Então, cada situação ela é diferente mesmo. Obrigada, Marco. Muitas pessoas agradecendo, comentando do quanto que é importante isso que vocês falaram, de conseguir ter essa rede de apoio, de conseguir ter esse apoio da família, né? Eu penso que isso, como o Guilherme colocou também, que tem nem tudo vai ser sempre do mesmo jeito, então tem momentos que vai ficar mais apertado mesmo, então, enfim, muitas pessoas colocando isso, agradecendo e por vocês compartilharem e também reforçando o quanto que é importante essa união, enfim, a família toda se organizar e criar essa rede de apoio, né? Dando continuidade aqui para as nossas perguntas, eu gostaria que, principalmente aqui o Márcio, o Marco Antônio, que estão aí diretamente envolvidos com a abrapraxia, que vocês pudessem comentar um pouco sobre a associação
né, que o quanto que as dificuldades que vocês vivenciaram, vivenciam com as suas crianças, com as suas filhas, o quanto que isso motivou vocês a de alguma forma compartilhar isso e ajudar outras famílias. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco essa relação de vocês enquanto pais com a abrapraxia, por favor. Eu acho que quando a gente percebeu, né, o quanto o Brasil era carente de informação e o quanto a nossa jornada foi difícil por falta de informação, por falta de trabalhos de pesquisa. Mesmo quando a gente foi para os Estados Unidos buscar informação, a gente ainda assim viu que faltava muita coisa, né? E nesse sentido, a gente entendeu que a gente tinha um papel especial nessa jornada, que acho que o presente que a gente tinha ganho vinha junto com uma responsabilidade, né? Então a gente ganhou o grande presente de ter a Giovana e ganhou uma responsabilidade que a gente entendeu que era nossa e que era uma missão que a gente tinha de fazer com que a apraxia de fala na infância fosse um caminho, a gente abrir um caminho que ficasse muito mais fácil de ser trilhado depois por outras famílias que tinham essa responsabilidade. Então, a gente viu que a gente precisava fazer algum movimento muito maior. E aí, a gente, né, através da Elizabeth, juntou os primeiros casais aí, e aí a gente, né, começou toda a ideia de, precisamos trazer coisas para o Brasil. A gente viu como é que funcionava a associação dos Estados Unidos, precisamos montar uma associação aqui, e acho que a gente percebeu que essa era uma responsabilidade que a gente não podia se ausentar. E com isso a gente buscou e busca até hoje sempre trazer o que tem de melhor para o Brasil, trazer os melhores treinamentos, os melhores profissionais. A gente vai ter agora a próxima conferência, que já está aí com mais de 300 inscritos, né? Vai ser uma conferência online, a última a gente teve 500 participantes, e a gente viu a importância desse trabalho, né, para as famílias, para quem está vindo e trilhando esse caminho, o quanto é importante ter um caminho já aberto e o quanto isso é impactante para a vida das famílias. Acho que é uma satisfação grande para a gente também, de poder dar essa contribuição e poder realmente fazer um trabalho dando o nosso melhor mesmo. Acho que a gente percebeu que era importante, que alguém tinha que fazer esse trabalho, e o quanto que isso realmente na sociedade brasileira precisava ser feito. A gente hoje está trazendo pesquisas que já estão... A pesquisa que a gente está fazendo de genética, né, ligada à genética, vai ser uma das pesquisas mais abrangentes aí a nível mundial. Então, muita coisa legal que tem sido feita e o quanto isso é importante. A gente viu o quanto era importante esse caminho na vida da Giovana, de trazer os melhores tratamentos, fazer o que tinha de melhor, abrir realmente esse caminho, e o quanto esse impacto na vida da Giovana precisava ser levado para o maior número possível de crianças, né? E que ainda o impacto hoje da apraxia já é muito maior do que no passado, mas precisa ser muito maior. E tem milhares e milhares de crianças que têm apraxia de fala na infância e não sabem, e os pais não sabem. Então, a gente entende ainda o quanto é grande essa responsabilidade nossa. Marco, você quer complementar, José? Márcio? Sim, é só complementar mesmo, né, que a gente realmente se engajou nesse propósito. A gente viu a dificuldade que foi para chegar no diagnóstico, e aí a gente percebeu o quão carente o Brasil não só o Brasil, mas o mundo todo em relação à apraxia. E é como o Márcio falou, a gente sentiu na pele a responsabilidade. Né? Se esse caminho foi difícil para a gente chegar no diagnóstico, e a gente conseguiu chegar, e a gente conseguiu enxergar um caminho para
para levar outras crianças a ter esse diagnóstico, onde vai ter uma qualidade de vida, um tratamento muito superior, a gente tinha que dar a nossa contribuição. É o que a gente vem tentando fazer, né? Claro que a figura da Elizabeth foi fundamental em tudo isso daí, né? Então foi através dela que a gente conseguiu chegar nesses diagnósticos, e realmente é muito gratificante, porque a abrapraxia ela tomou uma proporção que a gente não imaginava, né? Então a gente vê, mas isso tudo em função da carência que existe por informação. Então, assim, a base do trabalho da apraxia é levar informação para as famílias, né? E realmente a gente vê que cada ano que passa a demanda só aumenta. Então, realmente é muito bonito ver esse trabalho, né? É gratificante a gente ver que a gente está, de alguma forma, contribuindo, dando um retorno para a sociedade. Tá certo. Obrigada, Marco. Tem uma mãe que fez uma pergunta. Elizabeth, Sim, eu gostaria de falar um claro, pouco claro. Vamos a lá. respeito disso também, porque agora é um pouco, é o mesmo lado, mas é o outro lado também. Claro, claro, Guilherme. Por favor. Assim, eu sempre que eu tenho oportunidade eu agradeço, e aqui eu queria fazer novamente, porque eu acho que assim, a gente, quando eu falo a gente, a minha família, mas eu acho que muitas outras, deve muito à apraxia, porque o nível de informação e que a gente conseguiu imediatamente para poder buscar, e depois as convenções, é algo que assim, foi decisivo e continua sendo decisivo para a nossa evolução, junto com você, que é outro anjo aí que caiu na nossa vida, mas assim, é um trabalho muito sério e é muito, como o Marco falou, é muito grande mesmo. Não, é impressionante de ver o curto prazo e o que se ganha, o que se ganhou e como se profissionalizou nesse período. E assim, porque tem pais muito sérios, né? É difícil de só um profissional conseguir atingir um nível disso pelo nível de doação. Então, parabéns e muito obrigado novamente. O Guilherme, numa das conferências, não lembro qual foi legal que ele me procurou, né, falou, pô, Márcio, eu queria ajudar como voluntário, eu queria participar de uma forma mais ativa, né, na abrapraxia, e eu falei, pô, legal, cara, muito obrigado mesmo, pô, obrigado aí né, a gente trocou algumas ideias e tal. Daí ele falou para mim, não, eu que agradeço, você não sabe o quanto foi importante o trabalho que vocês fazem para minha família. E para mim isso foi assim, pô, me deu uma energia assim também enorme. Assim. Eu falei, caramba, pô, é isso que é legal, assim, que motiva a gente para continuar realmente se dedicando a esse trabalho. Então, eu acho que é uma satisfação grande, uma troca aí, né? Com certeza. Muito obrigada pela colocação de vocês, as pessoas gostando bastante de ouvir vocês, de ouvir os pais. Nós temos, infelizmente, o nosso tempo aqui tá correndo, né? A gente não tem tanto tempo. Aí eu gostaria, a gente tem 10 minutinhos, eu gostaria que vocês pudessem, resumidamente, pudessem deixar uma mensagem para os pais que estão ouvindo, que estão acompanhando a live, para as mães que muitas vezes acabam ocupando esse papel também de figura paterna. Qual que é a mensagem final que vocês gostariam de deixar como pais para as pessoas que estão acompanhando, para os pais que estão assistindo vocês, avós? Eu vou deixar aqui para vocês 2 minutinhos, assim, pensando nisso tudo que a gente conversou, desses desafios da busca pelo equilíbrio, da importância do conhecimento, né? O quanto que a figura do pai, teve uma pessoa que comentou que quando os pais participam, a jornada fica mais serena, né? O quanto que é importante poder contar com vocês nesse processo. Então, uma mensagem final. O que eu tenho para dizer, assim, que o caminho não é fácil, né? Então, assim, mas criar filhos não é fácil de qualquer maneira. Então, é o que eu falei. Às vezes a gente maximiza muito o problema quando a gente tem uma criança especial, achando que
a gente tem aquele problema porque a nossa criança é especial. E eu penso muito nisso, falo muito isso com a Fabiana também, que aquele problema, aquela birra, né, aquela briga com o irmão, a briga com a amiga, né, aquilo ali aconteceria com qualquer criança. Então, às vezes a gente acha que está acontecendo com a gente em função do distúrbio, da deficiência, e muitas vezes não tem nada a ver. Então, eu acho que a gente tem que tirar um pouco até o preconceito mesmo, né, em relação a isso. A gente encarar de outra forma, que aí a gente vai ver que tem muito mais ponto positivo do que negativo. Realmente, hoje, eu me sinto especial por ser pai de uma criança especial. Então, eu acho que o aprendizado ele é enorme. Como o Zé Marcos falou no começo aí da live, é uma situação que traz uma grandiosidade para a nossa vida. Você encara a vida de outra forma, né? Você começa a dar prioridades a outras coisas que você fala, pô, realmente isso é que tem valor, né? Isso que eu estou priorizando hoje é que tem valor, e não o que eu imaginava que era há muito tempo atrás. Então, assim, são muitos desafios, mas eu acho que tudo é válido. Então, o recado que eu dou é que seja cúmplice dentro da sua família, né? Então, faça o melhor para os filhos. Realmente, o retorno vem, né? Então, quando a gente entrega amor, a gente recebe amor. E eu acho que o fundamental é manter o equilíbrio dentro dessa estrutura. Obrigada, Marco. Vamos lá, Guilherme? Eu acho que ter essa unidade e realmente ter o Pedro foi o que nos uniu, como acho que qualquer outra coisa não uniria, mas porque a gente tinha um propósito que era o maior da nossa vida, né? Eu acho que filho é o maior projeto, né? Então, não tem esforço que não vale a pena. E o seu filho, ele não precisa, a gente fica idealizando às vezes, né? Como é ser o melhor pai, não é o super-homem, não é o que dá mais atenção, mas eu acho que você está aberto para ser o pai que seu filho precisa. E seu marido, que sua esposa precisa, e eu acho que tem que dar sempre o seu melhor. Não vai ser fácil, né? Mas está longe de ser difícil, de não valer a pena. Eu acho que é isso. Acho que do meu lado, eu queria também deixar essa mensagem para os pais de serem protagonistas, né? E de assumirem a frente de diversos assuntos, né? E terem um papel importante, porque acho que dessa forma essa é a forma de buscar esse equilíbrio. E acho que o desafio também requer uma palavra que acho que é bem importante nessa jornada toda, que é persistência, né? Uma criança com apraxia de fala, além dela ter todos os desafios, tem, junto com a apraxia de fala, muitos outros, muitas vezes, né? E a persistência é essencial. Não achem que o primeiro médico que você vai consultar tenha razão, não achem que o primeiro tratamento que você está fazendo é o que tem de melhor. Então, assim, tentem aí ser incansáveis na busca de alternativas. A gente viu quanto foi importante isso na nossa jornada. A cada 2, 3 meses, a gente sempre, acaba, às vezes, até provocando o outro, fala, pô, mas você viu isso, viu aquilo, eu vi um artigo, e a gente, nessa nossa jornada, acho que hoje olha realmente para o passado e viu o quanto foi importante para a chegar até onde ela chegou e o quanto é importante daqui para frente para ela ir cada vez mais longe. Então, a gente não se limitou ao Brasil. Quando a gente foi nos melhores especialistas, nos melhores hospitais do Brasil, a gente
não estava satisfeito, a gente foi para fora. Se você tem possibilidade, faça isso. Se não tem, pesquise. Hoje a internet é um grande meio. A gente lia muito artigo. E então, assim, acho que ser incansável, buscar sempre o que está na fronteira da medicina, buscar o que tem de melhor, vai fazer uma baita diferença para a sua criança, né? E eu acho que cada um pode medir o quanto está conseguindo fazer isso. E também eu acho que não só do ponto de vista de tratamentos e tal, mas tá como papel de pai, né? Tá muito próximo e, como o Marco falou, ter qualidade nos momentos, né? Procurar ter momentos seus também com o seu filho, com a sua filha, criar algumas rotinas. Aqui em casa a gente tem alguns momentos especiais que são meus com a Giovana, e acho que são coisas bem legais que qualquer família tem que procurar fazer para enriquecer e aproveitar essa jornada que é muito boa e que traz realmente muita felicidade. Acho que é isso como mensagem. Muito obrigada. Bom, então a gente já está aqui nos finalmente, né, terminando aqui mais uma live. Muito obrigada pela participação de todas as pessoas aqui que acompanharam o nosso bate-papo de hoje. Muito obrigada, Guilherme, Marco Antônio, José Márcio. Vocês são pais inspiradores, que inspiram outros pais e que nos inspiram pelas suas histórias e pelas suas trajetórias. Como vocês colocaram, o caminho não é fácil, é desafiador, mas com certeza repleto aí de aprendizado, né, e sempre buscando, né, a gente consegue buscar o que é melhor para cada criança, mas a gente cresce também como ser humano nessa busca, né. As nossas redes de apoio é fundamental. Muitas pessoas elogiando, muitas pessoas falando que ficaram felizes de ouvir vocês, para vocês aparecerem mais. Eu queria aproveitar o último minutinho, Elizabeth, para agradecer também todos esses profissionais que passaram pela nossa jornada. A gente, assim, tem um agradecimento gigante pelas fotos, né? Estou vendo aqui todas mandando mensagens carinhosas para a gente, e todos os profissionais que foram, assim, persistentes e incansáveis. Então, nosso agradecimento também a todos aí. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada. Realmente, o segredo é a gente conseguir fazer uma rede de amor, de apoio, não só para a gente apoiar as nossas crianças, mas para a gente se apoiar também, né? Então, vocês, é muito bom, assim, um pai ouvir um outro pai. Como vocês colocaram, não existe uma receita de bolo, né? O que o Márcio consegue fazer na casa dele pode não dar certo na casa do Guilherme, pode dar certo na casa do Marco. Então, assim, é isso, pensar o que é possível dentro de cada fase que vocês estão passando, cada momento, enfim, dentro de cada especificidade, a gente conseguir fazer o nosso melhor e seguir em frente. Então, foi um prazer coordenar essa live, minha primeira live que eu coordeno, então, assim, espero que tenha dado tudo certo, peço desculpas, né, a gente teve um probleminha, alguns momentos de transmissão. Muito bom ouvir vocês, e até a próxima, uma boa noite, muito obrigada por todas as pessoas que entraram, obrigada aos pais, e uma ótima semana para todos nós. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Boa noite.